Olá, amigos, tudo bem? Boa tarde. Aqui quem está falando é Adelino Júnior e hoje estou aqui para a gente conversar de um assunto muito legal, muito especial. O meu objetivo é que eu estou aqui para te ajudar a entender e vencer o fato de que por que você briga em casa, né? Por que você briga em casa? O que você tem que fazer para resolver isso, né? Acho que a gente deve lançar mão de uma ideia. E eu queria, por gentileza, quem está aí, se estiver me ouvindo, que faça só assim para eu saber que eu tô falando, que eu estou sendo ouvido, né? Se eu não estiver sendo ouvido, alguém fale aí, por favor, tá bom? Eu vou seguindo aqui. A ideia é que a gente converse um pouco, nada de conversa muito longa. Obrigado, Paula. Eu acho que a gente deve encarar isso como o começo de uma jornada, sabe? Uma jornada que leva a gente para o real sentido dessas brigas. E por que que mesmo parecendo tão óbvio, você não consegue fazer? É uma pergunta quase que tola, né? Por que que você deve resolver suas brigas, né? O cara diz, nossa, velho, mas por quê? Ora, por quê? Como assim, né? Eu digo, então responda. Você não responde. Eu não respondo. A gente não consegue responder. E a gente vê que o que parece tão óbvio talvez não seja isso. A obviedade dessa informação em teoria não se transforma em nada na prática. Sabe aquele negócio é tão óbvio, tá tão na cara que a gente não faz? Pelo contrário, fica aparecendo cada vez mais que cada dificuldade que aparece, né, é um convite ao desequilíbrio, né, ao afastamento, à briga. Em tempo de pandemia, então, né, nem se fala, né? Eu sei que o Covid é uma doença nova, tá todo mundo muito inseguro, né? Ela é muito mais cercada de dúvidas do que de medos, né? Do que propriamente de respostas, de certezas. Mas vamos ser sinceros, né? Dificilmente você vai ouvir algum trabalho científico dizendo que um dos sintomas da Covid é provocar brigas e separações. Dificilmente você vai ouvir dizer que um vírus causa isso, né? É um dado chocante, né? Aqui no Brasil, a busca por advogados especializados em divórcio cresceu absolutamente 177%. 177%. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, né? Eu sei de todas as dificuldades que a gente está passando, sabe? Eu sei. Eu sei de todas. No mundo, na sociedade em que a gente vive, que a gente está inserido, na vida a dois, e as dificuldades individuais também. Eu as vivo todos os dias também. E o que me chamou a atenção, o que me motivou a falar disso, é que é incrível a quantidade de pessoas, Mestre Zuki, é incrível a quantidade de pessoas que me procuraram para falar disso. Umas com mais consciência, outras com menos consciência do fato. Mas o fato, eu fiquei chocado, né? Mais do que isso até, a quantidade de pessoas que mais do que procurar para falar sobre isso, para falar sobre suas brigas intermináveis, né? Que só se repetem, se retroalimentam dia após dia, são pessoas invariavelmente que estão inseridas e mergulhadas na desesperança. Se veem enclausuradas, sabe, num paradigma de relacionamento que não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Porque as brigas consomem tudo, né? E você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, não sabe para onde olhar. São invadidas por uma mistura de tristeza com impotência, sabe? É uma mistura, para mim, fatal. Porque ela te paralisa. Ela te paralisa. Sejamos sinceros, né? Nenhuma pandemia é capaz de fazer nascer aí, na sua vida, no seu relacionamento a dois, uma fragilidade que já não exista. Por acaso, e aí eu te provoco, por acaso você tinha uma vida a dois maravilhosa e a pandemia roubou isso de você? Você realmente tinha essa sensação de que você vivia uma vida maravilhosa? Você se comportava assim antes da pandemia? Eu te garanto que a vida é uma só. Sempre foi. Antes da pandemia, agora e amanhã também. É injusto, na minha opinião, e indigno você tratar a vida agora, na pandemia, sua vida a dois, com briga todo dia, né? Você tratar essa vida como uma espécie de sala de espera, na expectativa do que está por vir. Como se sua vida de casal estivesse ruim hoje e você brigasse sem parar por causa da pandemia. E amanhã, quando a pandemia for embora, a sua vida a dois será só júbilo e alegria. Não vai rolar, né? Você sabe que não vai rolar. Você sabe que não é assim, né? Eu acho que a gente precisa admitir que se você sofre, né,
com brigas, com desavenças, com desarmonia no seu relacionamento, hoje, a culpa não é da pandemia. Você sempre esteve enclausurado numa realidade ruim, numa realidade amorosa pobre, conflituosa, física e psicologicamente também. Não é fácil, né? O que eu estou falando aqui não é fácil, mas precisa ser encarado. A pandemia, no máximo, deixou isso mais claro para você. No máximo, te fez enxergar isso melhor. As dores e as alegrias que a gente tem na vida, gente, elas vêm na exata medida das lições que a gente precisa para aprender, para evoluir. Sob esse ponto de vista, agradeça a pandemia. Ela está te deixando claro que há uma enorme fragilidade na sua vida a dois, que provavelmente ela já existia e provavelmente vai continuar existindo se você achar que a sua vida é uma droga na vida a dois por causa da pandemia. Enfim, é possível ou não acabar com esse paradigma? É possível ou não acabar com as tais brigas de casal? Né? E a primeira coisa que a gente vai ouvir é o lugar comum, é a opinião pública, é o que todo mundo te fala. E a primeira coisa que você vai ouvir e que todo mundo te diz é que briga faz parte, é que é assim. Todo mundo faz assim, vive assim, te fala que é normal e você aceita. Você não questiona isso. É preciso a gente admitir duas coisas para que a gente entenda isso e se posicione melhor. Uma coisa ser comum não significa que ela é normal. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que você precisa entender o que é opinião pública, o que é que todo mundo te diz que é. Você precisa entender isso. E para você entender isso, eu quero te falar rapidinho aqui sobre um experimento antigo de psicologia social que foi feito na década de 40 por um médico chamado Salomon Asch. Olha o brilhantismo do Salomon. Vou até tirar meu óculos aqui. O Salomon, ele pegou, 50 pessoas e botou numa sala. Das 50 pessoas, 49 eram atores. Só um era um desavisado que estava lá, que não sabia que ali fazia parte de uma encenação. E esses indivíduos eles eram colocados para responder um questionário. No meio desse questionário tinha uma pergunta estranha. A pergunta era a seguinte: havia 5 palitos e a pergunta era: qual é o maior palito? Não me parece uma pergunta complicada, né? O detalhe é que tinha um palito que era visivelmente maior do que os outros. Um dos palitos era o dobro do tamanho dos outros. Só que os 49 atores que estavam lá, eles estavam orientados a dizer que o maior palito não era o visivelmente maior, mas outro, menor. E é impressionante você ver aquele indivíduo, o único que não sabia que aquilo era uma encenação, é impressionante você ver ele absolutamente desconcertado e diz: meu Deus, esse pessoal tá cego, velho. Esse pessoal não tá louco, não é possível, tem um palito aqui que é visivelmente maior do que o outro. Qual é o resultado da pesquisa do Salomon? 8 em cada 10 indivíduos disseram que o palito maior não era o realmente maior, mas o que a maioria tinha dito que era. 8 em cada 10. 8 em cada 10. Então, quando alguém ficar te falando que é assim, eu preciso te dizer que se para uma pergunta fácil, né, como qual é o maior palito, 8 em cada 10 disseram que o maior palito era o errado, acreditaram na inverdade, porque a maioria estava dizendo, quando a coisa ganhar em complexidade e quando a gente estiver falando de relacionamento a dois, se alguém ficar te dizendo que é assim, desconfie. Talvez você seja a que diz que o palito maior é o errado. Eu sei que é difícil isso, mas você precisa encarar essa realidade, que o mundo não necessariamente está te dizendo o que é realmente. Né? A explicação do mundo pode bem não servir para você. E você precisa ter coragem, precisa ter autoconhecimento para perceber isso. Senão você insiste na dor, porque todo mundo te fala que é assim. Eu tenho um exemplo de uma amiga, ela estava dando de mamar. E olha que interessante. Rapaz, essa mulher começou a sofrer, porque ela começou a ter dor, e não dava para mamar, e ela insistia, porque todo mundo que falava com ela dizia: não, é assim mesmo, é sofrido mesmo, não, tá tudo certo. Ela sofreu horrores e durante muito tempo. Na hora que ela bateu num especialista, a especialista disse: meu Deus, cara, como é que você conseguiu chegar até aqui? Você vai perder esse peito. Sua situação é terrível, né?
No entanto, ela aguentou uma dor terrível durante muito tempo, uma dor traumatizante, uma experiência que deveria ser libertadora, como a dar de mamar, virou uma experiência terrível para ela, porque o mundo ficou dizendo para ela que era assim mesmo. Que era assim mesmo. Então, não aceite as verdades do mundo. Não estou pedindo para você desprezar, não. Mas entenda que há em você, e só em você, uma resposta para o que te é melhor. Na vida a dois, na sua harmonia. Se você desrespeitar isso e ouvir demais a ideia do mundo, você muito provavelmente vai entrar em desarmonia. E vai brigar. E vai insistir na briga porque o mundo vai te dizer que é assim. A gente volta a falar disso depois. Eu acho que o que você deve se perguntar nesse momento é aquela ideia assim, beleza, e se essas brigas não acabarem, né? E se a minha vida for realmente essa interminável sucessão de brigas, e muita gente é assim, né? Eu fico me lembrando de uma frase do Steve Jobs. Steve Jobs, o cara da Apple, né? Ele falava um negócio que era lindo. Ele dizia assim, cada vez que você abre mão de um sonho, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. É como se você tivesse a capacidade de pegar uma foto do seu futuro, ficasse olhando para ela e fosse vendo aquelas imagens desaparecendo nas suas mãos e escorrendo entre seus dedos. O seu futuro vai começar a desaparecer. Um dia você vai olhar para frente e não vai ver mais nada. Todos aqueles valores, sabe, que te fizeram ter a alegria de decidir. Olha que fantástico, né? A alegria de decidir construir uma vida ao lado de alguém, né? Todos esses valores sumiram e você nem percebeu. Eu fico achando que a morte de um relacionamento, ela não se dá num fato. Eu me separei por isso, né? Eu fico achando que a morte de um relacionamento é de fome. É de fome. Morre por não ser alimentado com esses sentimentos e valores. Aqueles do começo, que te fizeram decidir, né? Que te fizeram ver, eu sei que existem diferenças, mas mesmo assim vale a pena se for com você, né? Essa é uma morte terrível, porque é uma morte que não traz pena, né? A gente está mais acostumado a ter pena das mortes físicas. Quando na verdade a morte física muitas vezes é só a última. Às vezes você entrou num paradigma de relacionamento que acabou com você e você nem viu. Afinal, mais do que o seu corpo físico, basicamente você é os seus sentimentos e os seus valores. Essa força é a que te impulsiona para frente. É a que te dá a sensação de estar viva, né? O que te dá a sensação de estar viva não são mitocôndrias funcionando, né? O que te dá a sensação de estar viva não é troca celular. O que te dá a sensação de estar viva são esses sentimentos. Se você permite que eles morram dentro de você, você vai morrer junto também. Ou você sempre entende isso, ou seu futuro vai começar a deixar de existir. Parece dramático, né? Mas eu acho que o lado bom de tudo isso é perceber que isso não tem nada com pandemia, que isso não tem nada com crise econômica, que isso não tem a ver com nada. Isso tem a ver com uma decisão sua. Para além de se fosse fácil, né? Mas olha, você não conhece meu marido, né? Se você conhecesse meu marido, você não falaria assim, né? Se você soubesse o tanto que eu já tentei, né? Você não imagina quantas vezes eu já ouvi isso e quanto que isso é real na vida das pessoas. E você fica pensando, cara, não é possível, porque é possível vencer esses obstáculos, né? E avançar para um outro estágio de si. Você precisa entender que isso é um raciocínio de um amigo meu, do Zuc, um dos caras mais inteligentes que eu já tive a oportunidade de conhecer, graças a Deus. Ele diz, cara, é o seguinte, o seu relacionamento, ele é o ponto central da sua vida. Não tem conversa, meu amigo. E eu vou te dizer por quê. Porque se você tiver um relacionamento desgastado num paradigma de sofrimento, de briga, respingando na criação dos seus filhos, respingando no que essas crianças estão vendo de valores para a sua vida, nada seu vai andar também. Nada. Toda a sua energia vital estará voltada para a resolução daquele conflito, que é uma espécie de bicho que, quando você corta a cabeça, nasce a cabeça do outro lado. Então, toda a sua energia fica voltada para aquilo. Você, com relação ao resto, apenas sobrevive. Não tem energia para caminhar. Então, isso é uma loucura. Porque sua vida para. Fica estancada, estacionada, e às vezes você nem sabe por que não evolui profissionalmente,
Por que não tem uma vida social que é revigorante, né? E que te dá alegria, né? Por que não tem relações que te joguem para aquele, nossa, velho, que vida legal, né? Vida legal não é a vida que não tem problemas, né? Não vamos ser iludidos. Aqui não tem nenhuma criança. Vida legal é a vida que mesmo com os problemas vale a pena. Então, isso tudo tem a ver com a decisão, sabe? Isso tudo tem a ver com você ter a capacidade de acessar ferramentas que já existem, sabe? E de começar a vencer você por você mesmo, isso. A gente vive numa era de terceirização do mundo, sabe? Aí você contrata um fulano que vai encostar em você, vai virar uma espécie de jarro dentro da sua casa e vai ficar observando como você age para dizer como você tem que fazer. Eu digo, peraí, e você vai viver com esse indivíduo para sempre? E amanhã, quando houver o conflito de amanhã, você vai fazer o quê? Você vai ligar para esse indivíduo, né? Não é possível que seja assim. Eu estou falando aqui de autonomia. Eu estou falando de você perceber que um bom relacionamento depende de você. E se não estiver dependendo de você, há uma decisão que está sendo tomada de forma equivocada e que precisa ser corrigida. Essa jornada precisa ser corrigida. Tem que ser uma prioridade para você, sabe? Tem que ser uma prioridade querer todo dia diminuir briga dentro de casa. Porque é isso que vai dar a oportunidade da construção do seu futuro. É isso. Senão vai dar uma de Steve Jobs, né? Você é uma prancha de surf, né? Diz que a tábua de passar é uma prancha de surf que desistiu dos seus sonhos, né? Não aceite ser uma tábua de passar. Você é uma prancha de surf, né? Não aceite que os problemas e as brigas de casal elas te aprisionem numa vida que não tem sentido nenhum. É possível você sair disso e depende basicamente de uma decisão. E uma decisão que não é de outra pessoa, uma decisão que é sua. O fato é que essa oportunidade de construção, ela precisa de cara desfazer o engano, que é o engano de que todo mundo só quer perceber o motivo que o outro tem para você reclamar. Você acha que reclama e tem uma vida infeliz pela ação do outro. E se eu te disser que é mais ou menos só? Eu não estou aqui dando uma de descolado da realidade. Eu não estou deixando de admitir o problema do outro, a miséria do outro. O que eu estou te dizendo é que independente disso é possível. Independente disso, essa responsabilidade ela continua nas suas mãos. Tolstói, né, o russo, ele fala que todo mundo pensa em mudar o mundo, né? Ninguém para pensar em mudar a si mesmo, né? A si mesmo. Ninguém entende isso, né? Eu acho que definitivamente é preciso que a gente ajuste alguns valores para que a gente possa corrigir essa rota. Sem a correção dessa rota, não é possível, sabe? De perceber e até admitir mesmo, sabe? Não ter medo de admitir que talvez o mundo tenha se ensinado para a gente muita coisa ao contrário. Talvez a gente venha de um paradigma e de uma sequência de forma de viver que não é assim, sabe? É difícil você peitar o mundo, né? E dizer, nossa, você está louco, velho. E se talvez seja um pouco isso, né? Ter a coragem de admitir que talvez a gente tenha entendido quase tudo errado, tenha aprendido quase tudo errado, perceber que precisamos reaprender, precisamos perceber que precisamos reaprender, precisamos perceber que isso é possível e precisamos perceber que nós já temos as ferramentas em nós para fazer essa correção. Você só não sabe acessá-las. Isso é muito animador, cara, porque até então a gente acha que é quase que, né, é meu esse sofrimento, né, faz parte da minha vida. Aí você ouve muito falar, é um karma, né? Sabe nem o que é karma. Se você fosse atrás de filosofia indiana e entendesse o que é karma, você não repetiria mais isso. Não repetiria. Então, encarar que a gente não sabe de quase nada que parecia muito claro até então, né? Se a gente está falando de casal, talvez a gente esteja falando de amor. E você sabe o que é amor? Né? Será mesmo que sabe o que é amor? Eu queria contar uma história para vocês, simples, pequena, mas que clareia muitas coisas. É sobre um rabino, Rabino de Kotz. Ele é um rabino polonês e um dia ele estava passando na rua, ele avistou uma casa e dentro dessa casa ele viu pela janela um jovem. E ele percebeu que esse jovem estava comendo um peixe. O rabino encostou na janela e disse assim, ei, você... E o jovem disse, diga, você está comendo esse peixe? Ele disse, sim.
Por quê? Porque eu amo o peixe. Ele disse, sério? Você ama esse peixe? Ele disse, sim, amo o peixe. Ele disse, é mesmo? Então por que você ama esse peixe? Você teve coragem de tirar ele da água, matar, ferver e comer? É sério que você ama esse peixe? Essa é uma história aparentemente boba, mas que ela dá margem para você entender que talvez a gente não saiba nem o que é amor. Quanto mais os outros valores que permeiam a relação a dois. Perceba que somos todos muito diferentes. Muito, né? Você não consegue lidar nem com os seus próprios dilemas. Imagina com os do outro numa vida a dois. E aí o que você tem são valores, só que todos os valores que você tem estão errados. É sério que você acha que amor é a peixe e é comer o peixe? A gente vai voltar a falar sobre isso também, para você entender se a direção do que você acha que é amor está no sentido correto. Porque se estiver no sentido errado, não tem como dar certo. Qual é o resultado disso? É briga, meu amigo. É briga. Será que você sabe o que é liberdade? Né? Será que você sabe o que é autoestima? Será que você sabe o que é perdão? Será que você sabe o que é ouvir? Perceba que aqui eu falei o carro-chefe, né? Falei os pilares fundamentais de um relacionamento sem briga. E parece... todas as vezes que eu comecei a conversar com alguém sobre isso, eu falei, não é com briga... não, é sem briga. Eu estou falando de relacionamento sem briga. E parece uma ideia tão absurda, e eu preciso te dizer, quanto mais essa ideia parecer absurda para você, mais você está longe desses conceitos. Quanto mais você achar essa ideia absurda, mais isso fala contra você no seu relacionamento. Mais você precisa corrigir uma rota. Ou a gente admite isso, ou a gente não se ofende com isso, abre o olho e diz, é mesmo? Então me ajuda a entender, cara. Então me ajuda a entender. Muita gente já pensou e falou sobre isso. Muita gente já deu as chaves do castelo, sabe? Pensamentos e ideias maravilhosas e que muitas vezes estão passando e a gente não vê. E mais do que isso, tudo isso se conecta com algo que já está em você, né? Que é o que eu chamo de ferramenta. E a gente precisa entender e conhecer essas ferramentas. Porque senão toda essa filosofia linda, ela perde o sentido. Porque a filosofia perde o sentido se ela não for para crescimento humano. Assim como a medicina perde o sentido se não for para curar. Assim como o direito perde o sentido se não for para fazer justiça concreta. E é isso que é a minha proposta. Quer falar sobre isso? Quero. Então a gente vai ter que encarar algumas coisas juntos. E entender que as brigas são um subproduto disso. E que é possível. Nossa, é lindo dizer, é possível. É possível você ter uma vida a dois sem briga, né? Não é sem diferença, é com diferença e sem briga, né? Sem briga, né? Como é que eu vou decidir viver com alguém por causa do amor, se eu sequer sei o que é amor? Não tem como sua vida não ser uma sucessiva e torturante sessão de briga, sabe? Não tem como o seu final de semana não ser um entediante espaço de tempo, né? Que separa a briga da semana passada da briga da próxima semana. Não tem como. Por quê? Porque você não sabe quais são os valores. Você sabe até dizer, mas não sabe vivenciá-los, não sabe encontrá-los dentro de você. E aí, qualquer dificuldade, e as dificuldades aparecerão, vai ser um convite para briga, para desarmonia. Quando você vê o seu relacionamento, vira uma disputa. Você tem um inimigo dentro de casa, em que você mede benefícios e dores, né? Não tem um parceiro, tem um inimigo. Nem percebeu que o seu futuro deixou de existir. Porque você patrocinou a morte de todos aqueles valores que lá atrás lhe fizeram ver a vida linda com aquele indivíduo, né? A proposta, a jornada é de resgate. Na minha opinião, absolutamente possível. Absolutamente possível. O mundo diz que a gente é... Nossa, você é um arrogante, né? Digo, então vem comigo, né? Para me ouvir. Quem sabe a gente se entenda um pouco mais. Né? Já que eu fiz a pergunta, né? E se eu não parar de brigar, acho que a gente pode fazer a pergunta, e se eu parar de brigar, né? E se eu encarar isso, né? Talvez você comece a tirar essa graxa, né? Essa cortina de fumaça,
que te impeça a ver o outro como você viu lá atrás, né? E que te permita enxergar o outro provavelmente como ele realmente é. Né? Essa visão que você perdeu, da mesma maneira que um relacionamento ruim trava tudo, um relacionamento que te edifica e te engrandece, destrava tudo. Né? Sua vida ocorre no fluxo, né, crescente, profissionalmente, nas suas amizades. Por quê? Porque você tem energia para isso, você tem valores bem organizados dentro de você. Repito, diante das objeções que eu ouvi aqui e acolá, isso não anula não as dificuldades que vão aparecer. Isso te dá potência diante delas. Por quê? Você entendeu as ferramentas. Você entendeu as ferramentas. O nome disso é evolução. Evolução. Então, eu repito, né? É possível essa jornada. É possível essa jornada. É possível você perceber que você não está brigando com aquele indivíduo por algo que não tem nada a ver com você. É preciso você abandonar definitivamente o sofá. O sofá da vitimização. O sofá da aceitação diante das mazelas da sua vida a dois, sabe? Das brigas. É possível. E posso te dizer que está na sua mão. Definitivamente está na sua mão. De toda maneira, eu faço aqui as minhas considerações finais. Me parece que a natureza tem mesmo todas as lições, né? Cabe a nós ser observadores melhores, perceber que a natureza nos dá os ensinamentos que precisamos para que a gente possa viver melhor. O Osho nos ensina que se você ama uma flor, você deve deixar a flor. Por quê? Porque se você ama uma flor e arranca essa flor, ela imediatamente deixa de ser exatamente aquilo que te fez amá-la. Se em nome desse amor você mata essa flor, ela deixa de ser flor. E deixa de ser o amor que te motivou a amá-la. Né? Se você ama, portanto, perceba que o amor está na contemplação e não na posse. E não na posse. Perceba que isso traz uma lição valiosa sobre que sentido a gente dá ao nosso amor. Isso abre as portas para a gente falar seriamente e talvez uma conversa que ninguém nunca teve com você, né? Sobre o que é realmente ciúmes, né? Sobre o que é realmente liberdade, sobre o que é realmente amor. Ok? Essa é a nossa jornada. Tenho certeza que ela nos levará ao fim dessas brigas. Ao fim dessas brigas. De qualquer forma, foi legal essa conversa pequena e se eu pudesse te dizer alguma coisa, uma tarefa de casa, pensa no amor a peixe. Pensa no amor a peixe dentro de casa. Pensa se você realmente gosta desse peixe. E se você realmente gosta dele, o que você está fazendo com ele? Você está assando ele, está comendo ele? Você está sufocando esse peixe? É assim que é, né? Acho que a gente pode iniciar um diálogo a partir daqui sobre o assunto, sabe? Divide comigo o que é que tira seu sono, por que você briga, suas objeções a tudo que eu falei. Escreve lá no History, eu vou abrir uma caixinha lá de perguntas e eu prometo que eu vou me esforçar para responder tudo isso. Esse vídeo vai ficar gravado no Instagram, se você quiser assistir de novo, convidar seu marido para ver, já que a gente está falando de relacionamento, né? Amanhã eu vou estar aqui de novo às 5 horas e achei por bem separar alguns tópicos sobre tudo isso que eu falei e aprofundar um pouquinho sobre cada coisa, para quem sabe no final dessa jornada, para quem sabe a gente tem aí uma ideia, né, do quão enganado a gente estava sobre tudo, para quem sabe a gente tem uma ideia de que realmente é possível sim viver sem briga, né, e a partir daí abrir um novo cenário, sabe, uma nova vida, uma vida que vale a pena ser vivida, tá bom? Amanhã a gente conversa mais, grande beijo, até breve.